A polícia de Birigui, gente, fez ontem a reconstituição da morte de 2 jovens que ocorreu aí no final do ano passado. Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Carolina Batista Frois, de 22, foram mortos a golpes de faca. Foram degolados. Kleber Luiz acompanhou todo esse caso na época, trouxe para a gente também uma reportagem completíssima. A gente ficou em cima, inclusive, acompanhando o trabalho da polícia também. E agora ele está de volta comigo aqui porque a gente tem atualização sobre a reconstituição desse crime. Kleber, boa tarde para você novamente. Coloca a gente a par de tudo porque tem novidade nesse caso, né? É isso, Josi. Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo de casa que acompanha o Balanço Geral. Sim, a novidade, então, é essa reconstituição, um passo muito importante, inclusive, em todo esse trabalho da Polícia Civil para confrontar justamente os depoimentos, as versões que são dadas pelos suspeitos de participação no crime ou de terem diretamente matado realmente o casal, né? O Jimmy e também a Carolina. Os suspeitos, o Washington e a Kathleen, que é a companheira dele. Tudo aconteceu, inclusive, na casa da Kathleen, é uma edícula que fica ali nos fundos da casa dos pais dela, é o mesmo quintal. Os pais disseram que não ouviram nada, que não perceberam nada de estranho, né? E desde então a Kathleen e o Washington são os principais suspeitos. A Kathleen em todo momento tenta se eximir de culpa, diz que não teve nada a ver com a história. O Washington inclusive confirma também para tentar livrar a companheira disso tudo. Então os dois participaram ontem da reconstituição, tinham a opção de não participar. Se eles não quisessem, os próprios policiais civis fariam os papéis durante a reconstituição para ter ali da forma simulada uma melhor visão do que aconteceu no dia, mas eles optaram por participar. O trabalho durou cerca de 3 horas. Primeiro foi a Kathleen, que entrou na residência, deu toda a versão dela, refez ali todos os passos no dia do crime. Em seguida foi a vez do Washington. Os dois, inclusive, a informação que a gente obteve por quem acompanhou é que eles se cruzaram ali enquanto a Kathleen saía e o Washington entrava na casa, desde o dia da prisão dela e também da prisão dele, que ocorreu pouco tempo depois do crime. Eles não tinham mais se falado. Ele olhou para ela e disse o seguinte: você vai sair dessa, você vai sair. Dizendo o seguinte, né, que ele vai conseguir provar a inocência dela, que ele vai livrá-la de toda a culpa durante o depoimento. Então os dois entraram, cada um deu a sua versão. A polícia agora vai confrontar e o delegado responsável pelo caso aguarda também alguns laudos para pedir a prisão preventiva, já que os dois estão presos por enquanto temporariamente. Só para refrescar a memória de quem está acompanhando a gente, tudo isso aconteceu no dia 22 de novembro, como eu disse, foi nesse imóvel ali, a casa da Kathleen, onde ela estava morando com o Washington. Os dois mantinham um relacionamento e aí o Jimmy e a Carolina eram amigos do casal, teriam ido até a casa para participar ali de um evento, uma social, que eles costumam dizer, beber, conversar. Acabaram optando por dormir ali e aí, no meio da madrugada, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas o casal, né, o Jimmy e a Carolina, acabaram sendo mortos com golpes de faca, foram degolados e depois os corpos foram enrolados num lençol, deixados ali na casa, e aí a Kathleen e o Washington acabaram fugindo. A Kathleen, após alguns dias sendo procurada, acabou retornando para Birigui, se apresentou voluntariamente à polícia, e já o Washington continuou fugindo e foi preso no Paraguai menos de uma semana também depois do crime. Desde então a polícia investiga o caso. A primeira versão que foi dada foi de que Jimmy estaria ali sob efeito de entorpecentes, teria tentado abusar sexualmente da Kathleen. O Washington, o marido dela, não gostou nada disso, ficou revoltado. Os dois entraram em luta corporal e aí ele acabou então assassinando o Jimmy e logo em seguida também a Carolina, porque ela disse que chamaria a polícia, começou a gritar. Segundo consta, não teria sido nada premeditado. A polícia não acredita nessa versão porque não havia sinal de que as vítimas lutaram com o agressor, com o assassino. Então é isso, inclusive, que a reconstituição de ontem deve esclarecer nessa história. Nós vamos continuar acompanhando o caso. A gente sabe também que a defesa da Carolina já estuda entrar com um pedido de liberdade para ela, inclusive dizendo que tudo que foi mostrado ontem na reconstituição pode colaborar para que a justiça entenda que ela não teve culpa, que ela também era vítima na história e, portanto, a expectativa é que o pedido de liberdade dela seja feito em breve. Já o do Washington, ele deve permanecer preso e o delegado deve pedir a prisão dele em preventiva. Lembrando que a Kathleen também continua presa. Repito, o pedido deve ser feito ainda, mas não há nenhuma decisão nesse sentido. A gente volta com você aí, Josi. Obrigada, Kleber, até porque o Kleber acompanhou de perto
A gente foi aí algumas vezes até Birigui também, acompanhar toda essa situação. Kleber ouviu a família também, que na época, inclusive, o pai do garoto aí estava desconsolado, não acreditando no que aconteceu. Enfim, todos os familiares envolvidos, né? Porque foi realmente um crime tão brutal, até pela maneira com que os corpos foram encontrados, né? Degolados, enrolados aí em um lençol. Imagina só, para uma família, para uma mãe, para um pai, você receber essa triste notícia. E o que a gente também ressalta aqui, e o Kleber acabou de comentar conosco, porque é tudo ainda muito duvidoso, não tem explicação, a polícia não acredita aí nas versões que foram apontadas pelo fato. Então tudo indica que agora, com a reconstituição, a gente realmente possa aí ter a motivação do crime e alguma novidade também, né, Kleber? Exatamente. A polícia, né, em todos os casos, não só nesse, diz que encontrar realmente a verdade absoluta do que aconteceu é muito difícil, ainda mais quando envolve a morte de uma das partes. Mas eles querem chegar o mais próximo daquilo que aconteceu naquela noite e entender o que motivou. Eles não acreditam que tenha sido essa motivação, até porque ela conta que ela estava na cama dela ao lado, e o Washington não estava na cama quando o Jimmy chegou para tentar abusar dela. Então a polícia quer entender se eles estavam todos dormindo, ela estava sozinha na cama, o Washington estava onde? Como ele não percebeu que o Jimmy teria ido até o quarto? Então algumas lacunas ficaram nessa história, e sem contar também a impressão que se passa que o Jimmy e também a Carolina, eles foram pegos à traição porque eles não tiveram chance de defesa, porque quando alguém vai tentar golpear você com uma faca, o normal é que você coloque o antebraço à frente ou a perna, se você estiver deitado, para evitar a agressão. E não existia marca de faca, de golpe de faca, nos antebraços ou nas pernas que demonstrassem essa tentativa de se defender. Então tudo indica que eles foram surpreendidos enquanto dormiam. Ou o crime também pode ter sido aí premeditado, podem ter armado alguma coisa contra eles. Isso são algumas suspeitas também que a gente levanta. Kleber, obrigada pelas informações, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela tua participação tão importante aqui no nosso BG.